Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nossa primeira live de 2024. Então, vou convidar vocês aí a já começar com uma respiração profunda, receber aquilo que é real, que é verdadeiro para vocês e não é para a mente, é aqui para o coração, que faz sentido para a alma de vocês, que expande para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre verdade, sobre a nossa transformação interior. Então, antes que eu comece, quero convidar vocês aí, clica no aviãozinho, convida mais pessoas para essa live, percebe aí para quem pode ser contribuição essa live e aproveita e vai convidando os amigos. Então, deixa eu pedir para vocês como está o som para vocês. Sejam muito bem-vindas, Gabriela, Aline, a Vitória. E eu vou começar me apresentando, que eu tenho muitas pessoas novas chegando por aqui. Então, eu sou Lilian Vanessa Quias, sou filha de Elino Quias e Iracema Quias. E estou aqui para trazer um pouco de contribuição através do trabalho, através das terapias, através das consciências, porque muitas vezes escutando um conteúdo, escutando uma live, nos desperta novas consciências e aí a gente já faz algumas viradas de chave. E eu escolhi começar 2024 realmente falando do processo de transformação interior, porque muitas vezes a gente tem medo de entrar no processo, a gente tem medo de olhar para as dores, a gente tem medo até de olhar para a nossa luz, a gente tem medo de não dar conta da nossa potência. Gratidão para a Vitória, avisando que o áudio tá ótimo. Então vamos falar um pouquinho aí, vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de como se deu o meu processo de transformação. Vou trazer algumas questões bem profundas para vocês aí sobre esse processo, essa jornada, porque isso não é um caminho linear, é uma jornada, e já vou explicar para vocês o que significa isso. E vou trazendo aí os conteúdos, anotei alguns tópicos, porque eu me empolgo a falar aqui com vocês, e quando eu vejo eu tô falando, e esqueço de alguma coisa. Então vamos lá. Como que se dá esse processo de transformação interior? Como é que eu cheguei até esse processo? Há muitos anos atrás, eu já vinha num desejo de vivenciar essa caminhada de autoconhecimento. Sempre foi uma área que eu gostei, sempre foi uma área que chamou a minha atenção. Eu trabalhava na área financeira, eu trabalhei durante 20 anos na área financeira, eu me formei em economia, mas mesmo dentro do curso de economia eu já olhava para o desenvolvimento humano, eu olhava para a área de saúde, eu nunca ia para a área das finanças, eu ia para a área da saúde, do desenvolvimento humano, de que impacto poderia ter ali. E para quem não conhece, economia ela é uma ciência social. Então, chegou um momento da minha vida que eu estava muito doente emocionalmente. A vida ela foi me mostrando caminhos para que eu chegasse nesse processo. A minha alma foi gritando por mais. A nossa alma ela está sempre pedindo que a nossa essência ela venha à tona. E eu estava sendo conduzida para isso. Então eu fazia mudança até um pedaço e não seguia. O que era mudança até um pedaço? Eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, mas eu continuei trabalhando na mesma área, eu continuei com os mesmos comportamentos, eu continuei com as mesmas atitudes, eu não olhei para dentro de mim. E chegou ao ponto de que algumas pessoas que já me acompanham aqui já devem ter visto eu comentar que eu esqueci do meu próprio aniversário. Então, nesse dia, eu olhei e pensei, gente, tô muito doente, emocionalmente doente. Eu fiz mais uma mudança de cidade, de trabalho, e daí eu chorava. Eu não sabia pelo que eu chorava. E a minha essência sempre foi de muita alegria. E nesse processo eu fui para terapia. Aquela terapia que eu justificava que eu não tinha dinheiro para fazer.
que eu estava sempre na justificativa, eu não tenho dinheiro, aquele curso que não era o momento, porque eu precisava investir num curso que era dentro da minha área, que até então eu achava que era a minha área, realmente naquele momento era. Então eu comecei a entrar no processo terapêutico. Quando eu entrei nesse processo terapêutico, extremamente resistente, presa às minhas dores, eu comecei também a nascer de novo esse desejo, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava do desafio que tinha dentro da área financeira, mas algo não me preenchia ali, faltava algo para mim ali dentro. Então, quando eu passei a vivenciar esse processo, eu também vivenciei uma demissão, que era o maior medo da minha vida, o maior desespero da minha vida era um dia ser demitida. E eu vivenciei o maior medo da minha vida. E quando eu olhei para aquilo, ao invés de eu entrar em pânico, eu tive aquela sensação, você sabe aquela sensação quando a gente recebe uma notícia e parece que tu sai do corpo, levita e retorna? E eu olhei naquele momento e eu pensei, eu vou fazer algo bom com isso. E foi quando eu entrei para a área terapêutica, quando eu comecei a aprofundar nos estudos dentro da área terapêutica, quando eu decidi, aqui eu estou terapeuta. E essa jornada começou. Só que essa jornada foi linda, foi só flores, foi só sorrisos e maravilhas? Não. Teve muito choro, teve muito percalço, teve muita resistência da minha parte. E eu desejava essa mudança com uma força imensa, imensa, imensa. O que eu mais desejava na minha vida era essa mudança. E eu disse para mim mesma, eu vou fazer o que for preciso para viver essa mudança. E quando eu virar as chaves da minha vida, eu vou auxiliar outras pessoas que estão fazendo essa busca. E eu fui virando essas chaves. Só que o que causa sofrimento na nossa vida? Quando nós entramos em resistência. E às vezes faz parte do processo. A nossa dor está profunda, a gente não quer olhar para ela. E a minha vida foi se modificando, se modificando, se modificando. E se vocês me perguntarem hoje, tu faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Porque a gente chega num processo, numa fase do processo, quando a gente tira as resistências, quando a gente começa a olhar para isso com leveza, a nos olhar de uma forma diferente, esse processo ele começa a ficar gostoso, ele começa a ficar agradável, ele começa a ter um outro olhar. Mas eu preciso vivenciar as minhas dores mais profundas para chegar aí. E aí, às vezes, é onde estão os nossos maiores medos, vivenciar essas dores profundas. E é por isso que nós precisamos do auxílio terapêutico. Porque o auxílio terapêutico, ele nos traz um norte, ele nos mostra novos caminhos, ele nos ajuda a olhar onde estão as nossas resistências, porque as nossas resistências colocam véus para que a gente não olhe para as questões que precisam ser olhadas. E ele é um local seguro para que a gente sinta. E nós não fomos permitidos de sentir, porque nós vivenciamos uma realidade do fazer. Eu preciso fazer, 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 fazer. Chorar é fraqueza. Expressar minhas emoções é fraqueza. Isso não é verdade, isso é força. Isso é uma força muito grande quando a gente pede auxílio, quando a gente expressa as emoções. Mas existem formas da gente fazer isso. Volto a dizer, formas seguras, lugares seguros para fazer isso. E o espaço terapêutico é isso, é esse lugar seguro. Então, dentro desse processo todo, eu já acessava muito as questões com pai, com mãe, com ancestralidade, com criança interior, toda essa questão da terapia sistêmica familiar. Eu já trabalhava com isso. E a novidade que eu quero trazer aí para vocês. No ano passado, eu comecei a fazer perguntas
Porque a primeira ferramenta que eu introduzi, a ferramenta que norteou esse processo todo para mim, foram as barras de Axis. O Axis norteou esse processo para mim e até hoje eu uso Axis, eu uso processos corporais, eu uso as perguntas, então ele norteia, ele me ajuda a abrir esse campo de possibilidades. Trazendo um pouquinho, eu sou reikiana, eu trabalho com as barras de Axis, com os processos verbais, com os comandos quânticos, tenho formação na área de ginecologia natural, sistema arcturiano de cura multidimensional, apometria quântica. Então, estudo como eu nunca estudei na minha vida e eu amo isso. É uma coisa que eu amo, que expande para mim. E algo que eu sempre falava quando eu estava facilitando os cursos de barras de Axis, algo que eu sempre falo, o terapeuta, ele não atende uma pessoa, ele atende a família toda. E nós, quando estamos passando por um processo de transformação, não é só a nossa vida que está sendo transformada, é a nossa família toda. Isso está reverberando. A gente está num espaço energético, a gente está num campo energético, a gente faz parte do todo. Quando algo muda dentro de nós, impacta no todo, impacta na energia do todo. Quando eu vibro medo, eu estou alimentando o todo com medo, eu estou alimentando o planeta, o universo com medo. Quando eu vibro amor, eu estou fazendo o mesmo. Então, que presente que nós somos para a nossa vida e para o planeta. Então, se eu tenho esse impacto no planeta, no universo, que impacto eu tenho na minha família quando eu me transformo, quando eu faço uma mudança? E eu também viro um convite para aqueles que desejam uma mudança na vida deles. Não forçando, não dizendo que eles precisam mudar, mas quando eles veem a minha mudança. Isso também aconteceu. Então, trabalhando em toda essa questão das perguntas, eu conectei com a mentoria Conecte-se. Me veio este nome, Conecte-se. De conectar com as nossas raízes, de conectar, de harmonizar esse feminino e masculino dentro de nós, mãe e pai, a criança interior, que é algo que eu já aprofundei muito, através de várias áreas de conhecimento, trabalho com ela há muito tempo, até que a gente se transforme nesse adulto potente. E dentro dessa jornada, também foi quando eu acessei os arcturianos e fazendo perguntas de como eu poderia trazer ainda mais contribuição dentro dos meus atendimentos, eu cheguei num curso de constelação familiar. Então essa é uma novidade, vocês já devem ter visto movimentos por aqui, eu falando sobre isso, inclusive indiquei o curso. Só que esse movimento, ele está entrando numa profundidade incrível na minha vida. Eu já havia feito um movimento extremamente profundo e eu digo que essa é a cereja do bolo para mim, porque está indo num nível de profundidade imenso. E eu só posso ir com o meu cliente até onde eu fui. Então, se eu olho para a minha vida, se eu olho para o meu processo, para a minha jornada de forma superficial, é só isso que eu vou conseguir integrar. Mas, se eu olho para a minha vida, se eu olho para a minha realidade, se eu olho para as minhas questões com profundidade, eu também consigo levar vocês com maior profundidade. Então, nós vamos até onde nós conseguimos olhar para dentro de nós. Então, essa é a novidade que eu quero trazer para vocês. A formação da constelação familiar. Teremos aí, no decorrer desse ano, a abertura de constelações também, além do atendimento, com esse olhar sistêmico através da mentoria, através das sessões individuais. Estou com um pacote aí para janeiro, aproveitando para quem realmente deseja passar pelo processo de mudança, quem deseja uma mudança real, quem deseja já começar 2024 aí dando um up, movimentando. Tem um pacote super especial, válido até o dia 20 de janeiro, que é para a gente olhar dentro dessa visão sistêmica familiar,
olhar questões com pai, com mãe, liberações com a nossa ancestralidade, com a nossa criança interior. Então, olhem aí, tá no feed, se sentirem no coração de vocês. E eu realmente desejo essa mudança. Eu trouxe esse pacote formatado para poder trazer esse auxílio aí de início de ano já e dar um up nessas energias. Tá calor aqui, gente. Então, seguindo sobre o processo de transformação. Vamos falar sobre a primeira verdade. O processo de transformação, então, são só flores? Não. O processo de transformação também tem dores. E o adulto, ele dá conta da dor. Quem tem medo da dor é a nossa criança. Então, dentro de todos nós reside uma criança. Em algum nível de ferida ou em algum nível de maravilha. O que significa isso? A nossa criança ferida é aquela criança que viveu as suas carências, os seus traumas, as suas ausências. Tá me dizendo que meu pai e minha mãe foram ruins? Não. Eu tô dizendo que a criança muitas vezes ela desejava muito atenção, o olhar da mãe, mas essa mãe precisava trabalhar. Essa mãe, daqui a pouco, ficou internada num período da vida dessa criança, teve que ir para o hospital. Essa mãe, daqui a pouco, teve que deixar para os avós cuidarem, para dar conta da rotina de trabalho só via à noite. E a criança, de alguma forma, sentiu uma carência. Isso é uma das questões. Então, existem várias outras que podem ter acontecido, várias outras que podem ocorrer. Não só essa carência de a criança sentir que foi abandonada, mas existem questões de rejeição que são vivenciadas no útero. Existem questões de traição, quando a criança ela se sente traída, porque o adulto ele promete algo para ela e ele não cumpre, porque talvez naquele dia choveu, ele não pode levá-la lá na pracinha, ela não entende, ela só quer ela brincar. Então existem várias coisas que podem acontecer aí, que deixaram marcas nessa criança. Mas também tem a nossa criança maravilha. Quem é a nossa criança maravilha? É aquela criança que ela explora, ela é curiosa, ela quer aprender. E nós temos essas duas dentro de nós. Então, qual é a nossa primeira verdade aí? Nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, pela nossa vida e pela nossa criança. Só que às vezes a gente vai para a vida achando que nosso pai e nossa mãe ainda são responsáveis pela nossa criança. Como é que a gente faz isso? A gente tá aí com 20, com 25 anos, com 30, com 40 anos, com 60, não importa a idade, ainda arrastando que a mãe e o pai, as expectativas que a gente tem com a mãe e o pai, do que eles não fizeram pela nossa criança. A gente está ainda nesse espaço dessa expectativa infantil e a gente não percebe, porque isso é inconsciente. E essa criança está conduzindo a nossa vida, ela está conduzindo as nossas decisões. Aí o que acontece quando essa criança está no comando da nossa vida? Criança não vive relacionamento amoroso. Criança não cria dinheiro. Começam os problemas, criança não trabalha. Começam as dificuldades profissionais, começam as dificuldades financeiras, começam as dificuldades de relacionamento. Ah, mas eu trabalho, mas eu tenho medo de trocar de trabalho muitas vezes. Eu tenho medo de seguir aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu não estou 100% do tempo na criança. Às vezes eu vou para adulto, vou para criança, porque as contas estão ali, eu preciso trabalhar, mas talvez eu esteja num lugar que eu não estou satisfeita, num lugar que eu me sinto perseguida.
N situações. Então, a primeira verdade da transformação interior, eu assumo 100% da responsabilidade pelas minhas escolhas, pela minha vida e pela minha criança. Porque agora eu sou adulta e a responsabilidade é minha. Então, trouxe clareza aí? Vão me dizendo se vão tendo algumas percepções. Segunda, que eu falei no início, o processo ele não é linear. É um processo para toda a vida. O processo de autoconhecimento, de transformação interior, de crescimento, ele é para toda a vida. O que significa que ele não é linear? Hoje eu vou olhar para uma questão com a minha criança interior, vou pegar uma borracha, vou apagar isso da minha história, não existe mais, aqui está resolvido. Não, isso aconteceu, isso vai sempre fazer parte da nossa história. Isso não vai ser apagado, mas a gente vai para esse processo de transformação interior, de autoconhecimento, e a gente se apropria disso, a gente olha para isso, reconhece, acolhe, dá um bom lugar dentro de nós. E daí nós começamos a perceber as mudanças que se requerem. Em que momento eu tenho reações, que é quando a gente está nas feridas, a gente está vivendo por reações e não por ações conscientes. Quando eu estou no adulto potente, eu estou nas ações conscientes. Então, em que momento eu estou sendo reativa? Eu começo a observar isso e eu começo aos poucos a estar mais presente comigo, a perceber em que momentos isso acontece, que gatilhos são esses que trazem isso à tona. E daí eu começo a mudar esse sentir, esse pensar, as atitudes que eu tenho quando essas coisas acontecem, e ao longo do tempo eu vou criando novos hábitos, novos comportamentos. Então essa mudança ela é passo a passo. Quando a gente pergunta assim, uma sessão eu consigo resolver minha questão? A gente está preso na criança. Quem quer solução mágica? Quem espera que algo lá fora venha salvar, quem espera que o outro resolva, que o outro mude para que a nossa vida mude, a gente está preso nessa criança, a gente está preso nessas expectativas. E a gente está esperando de quem? De quem é que a criança espera? Do pai e da mãe. Então, por que é tão importante a gente fortalecer as nossas raízes? A gente olhar para essa relação com pai, com mãe, essas lealdades de ancestralidade que a gente tem. Por que é tão importante olhar para isso, acolher essa criança? Para que a gente se fortaleça, para que esse fluxo da vida que veio através deles possa passar por nós. Ai, mas esse fluxo não veio para mim. Veio! Se tu tá vivo, tu tá respirando, funcionou. Veio da tua ancestralidade, veio dos teus pais, esse fluxo veio. E onde é que eu bloqueei esse fluxo que eu não consigo ir para a minha vida? Eu não consigo construir a realidade que eu desejo. Parece que eu dou um passo e volto um, dou outro e volto um. Parece que eu crio o que eu quero e vai lá e acontece alguma coisa que destrói isso. Então, onde é que eu bloqueei esse fluxo? Então, primeiro, assumir 100% da nossa responsabilidade. Não é culpa, não é cobrança, não é punição, é responsabilidade. Ok, eu fiz essa escolha não criou algo bacana na minha vida. Como é que eu escolho diferente daqui para frente? E às vezes, nesse processo, a gente precisa se perdoar. Porque às vezes a gente fica preso numa mágoa, num ressentimento, e que nós achamos que é com o outro. E, na verdade, nós precisamos nos perdoar dentro desse processo.
100% da responsabilidade, não é linear, eu não vou simplesmente pegar uma fórmula mágica, pegar algo e simplesmente mudou para sempre. É cíclico. Eu vou ter momentos que eu vou estar nesse espaço, que eu já estou fazendo novas escolhas, tem momentos que eu vou acessar as minhas dores de novo. Terceiro, ninguém vai te salvar a não ser você mesmo. Ninguém vai te salvar a não ser você mesmo. Às vezes a gente está esperando que pai e mãe nos salvem, a gente está esperando conhecer aquela pessoa que vai mudar a nossa vida, a gente está esperando que o amigo venha em nosso socorro para nos salvar. Pedir ajuda, receber apoio é diferente de esperar que alguém nos salve. A gente espera que alguém nos salve quando a gente está nesse processo de esperar que as coisas aconteçam lá fora para mudar a nossa vida. A nossa vida ela só muda quando tem uma transformação dentro de nós. E isso é uma jornada, isso é um processo, isso requer mudança de pensamento, requer quebrar as nossas crenças, requer quebrar com aquelas historinhas que a gente comprou. Todos nós nascemos com um script de vida, com uma história contada. A gente nasceu com histórias que contaram para nós, com questões que vêm se repetindo na nossa família por lealdade. Alguém veio e contou para nós, vou contar uma historinha de vida que me contaram. A minha mãe, presa nas feridas dela, que até então eu não tinha consciência e passei a ter, e olhar para isso de uma forma diferente. A minha mãe presa às feridas dela, em lealdade à dor da minha avó, ela excluiu o pai da vida dela. E esse pai, ele passou por uma questão de falência, onde ele perdeu todo o dinheiro dele, ele foi enganado pelos sócios dele. E a minha mãe passou fome. Essa é a história que eu conheci. Que a minha mãe, os meus tios passaram fome. Essa foi a história que eu escutei. Presa essa lealdade à minha avó, o relacionamento da minha mãe e do meu pai também teve muitos conflitos. E em lealdade à minha mãe, eu excluí o meu pai. E excluí ele por muitos anos. E isso foi muito doloroso para mim, porque eu tomei o amor do meu pai, mas eu rompi com ele enquanto criança e levei isso para minha vida adulta por lealdade à minha mãe, para proteger, para salvar minha mãe. Então eu tinha questões com relacionamento, questões financeiras, questões com autoestima, questões com merecimento. Tudo isso eu tive que trabalhar. Quando eu voltei a tomar o meu pai, quando eu olhei para a história de vida, não só das dores da minha mãe, mas também das dores do meu pai, quando eu comecei a olhar para tudo isso, tinha muita história lá deles. Aquele era o destino deles, aquelas eram as escolhas deles, não precisavam ser as minhas. E daí eu tô aqui falando de pai e mãe para vocês, né? Mas daí eu tive que olhar para o homem e para a mulher, que às vezes é muito desafiador para nós. Olhar para o homem e para a mulher. A mãe e o pai foram aqueles que me deram a vida. A minha mãe foi aquela que me gerou lá no útero dela. Meu pai foi aquele que junto com ela disse o sim para minha vida. Eu recebi a vida. Mas tinha o homem e a mulher. E essas histórias que eu escutei
eram do homem e da mulher. E às vezes é desafiador para a gente separar isso e olhar para isso. Então toda a minha vida foi se transformando. E esse é um processo que eu olho todos os dias para ele. Quase todas as noites antes de dormir, eu converso com a minha mãe, com o meu pai. A minha mãe, ela já é falecida. Como é que eu converso com a minha mãe, com o meu pai? Aqui dentro de mim. Com aquilo que eu sinto aqui dentro de mim. É com isso que eu converso. Então, a Aline está dizendo que o olhar sistêmico é lindo de viver. Sim, é lindo, lindo demais. Tomar pai e mãe todo dia é um processo, e mãe ainda é mais profundo do que pai, porque a mãe a gerou, ela acolheu, ela é um ninho. O pai é o mundo, é que mostra o mundo para nós. Mas hoje não é para a gente se aprofundar nisso, mas a gente acaba falando porque faz parte. Hoje é para a gente falar desse processo realmente de transformação interior. Ele pode se dar através do psicólogo, ele pode se dar através da constelação, ele pode se dar através das sessões de barras, ele pode se dar através das sessões do Theta Healing, ele pode ser uma sessão terapêutica que outras tem. O sistema arcturiano, ele também vai auxiliar. Processos, a própria física quântica, quem estuda, quem usa também pode. É qualquer processo que seja para olhar para dentro de nós e conhecer onde é que está minha luz, onde é que está minha sombra, onde é que está minha virtude, onde é que está a minha imperfeição. O dia que eu me permiti, eu fui criada para ser boazinha. Eu fui criada para os olhos dos outros não fazer a minha mãe passar vergonha da educação que ela me deu. E eu era boazinha, eu era elogiada. Eu adorava aquilo. Porque eu ia na casa das pessoas, elas elogiavam o meu comportamento. E eu passei a minha vida adulta agradando os outros para ser a boazinha. E negando a mim mesma. E a boazinha, ela não pode sentir raiva. E o dia que eu disse, eu sinto raiva, eu sinto muita raiva, que eu tive que olhar para isso e chorar 3 dias. Chorar porque simplesmente era fluir aquela emoção, deixar o meu corpo sentir e viver aquilo que nunca foi permitido para ele. Porque é feio ter raiva. Tu não é uma boa pessoa quando tu sente raiva. Só que tu não é isso. Isso é um sentimento. Tu pode sentir, só que o que eu faço com essa raiva? Eu vou socar alguém? Eu vou xingar alguém? Ou eu vou olhar para isso e vou ver, ok, eu estou sentindo raiva. Isso é meu, isso não é do outro. O que eu faço com isso? Que ferramenta eu vou usar? Eu vou chorar essa raiva? Eu vou socar o meu colchão até liberar isso do meu corpo? Eu vou sair para caminhar, para gastar essa energia? Isso é o se acolher. Isso é a nossa plenitude. Eu não consigo ser completa, eu não consigo ser plena enquanto eu não olhar para as minhas dores. E essa raiva vem lá da minha infância. Eu tenho muita raiva. Por quê? Porque é muito feio sentir raiva dos pais. E daí a gente guarda isso. E a gente vai se punir na vida adulta. Quem é que tem aí coragem de olhar e dizer, eu sinto inveja? Me diz quem aí tem coragem de olhar e dizer, eu sinto inveja. E não é dizer para as outras pessoas, é para si mesmo. A gente não tem coragem de dizer para nós, porque a gente se sente uma pessoa má, porque a gente não foi ensinado a sentir. Os nossos sentimentos não foram validados. Nós fomos ensinados a guardar.
a engolir as nossas emoções, a esconder elas. E isso não é só com a raiva, isso não é só com a inveja, isso não é só com a tristeza. Inveja é um traço que vem lá de uma ferida da infância. E não quer dizer que você quer ter algo do outro, só que quando você diz, ok, eu sinto inveja, aí tu pode pegar tudo isso, acolher e mudar esse teu sentir e trazer um novo sentir e descobrir que, ok, eu posso transformar esse sentimento numa alegria pela conquista do outro, numa alegria pelo viver do outro e pelo meu próprio viver. Só que eu só vou conseguir transformar isso, eu só vou conseguir ressignificar isso quando eu me permitir sentir, quando eu me permitir olhar para isso. Isso é transformação interior. Isso é o nosso processo de transformação interior. Eu me permito sentir. E para me permitir sentir, eu tenho que me conectar com o meu corpo. E a gente não tem, às vezes, permissão nem de sentir alegria. Então, não são só os sentimentos que a gente acredita que nos tornam más pessoas. Eu não me torno má porque em um momento eu senti algo que é considerado negativo. É uma energia. E energia é energia. Toda energia eu transmuto ela. Eu posso transmutar quando eu acolho esse meu sentir, quando eu uso as ferramentas que eu tenho. Para isso eu tenho que me conhecer, eu tenho que reconhecer que eu tenho isso. Eu começo a pegar esse sentir, deixar que ele exista, sinto no meu corpo e começo a transformar ele em outra emoção, em outro pensamento, em outra atitude. E cada vez eu vou sentir menos isso. Cada vez isso vai ser menos frequente. Isso não vai dominar a minha vida. Quem vive no conflito, meu Deus, parece que o conflito me encontra. Eu tô quieta aqui no meu canto e parece que o conflito me encontra. Tem um sentir aí que não está sendo expressado, não está sendo visto. Essa emoção está aprisionada no corpo e ela está gerando um campo energético que está trazendo esse conflito. Para que serve esse conflito? Para mostrar um espaço de cura para nós. Esse conflito ele está chegando até a minha vida para me mostrar tem algo aí dentro para ser visto. E nós precisamos incluir tudo. E quem aí já ouviu, já participou daqui a pouco de uma constelação, já participou de uma terapia sistêmica, já conhece esse olhar, a gente fala muito do incluir. E às vezes a gente olha muito para as pessoas, mas não, o nosso sentir também precisa ser incluído. Os nossos sentimentos, eles também precisam ser incluídos, eles também precisam existir. E só sendo incluídos e só existindo é que uma transformação real vai acontecer na nossa vida. Somos sombra e luz e acolher para reconhecer a nós mesmos. Isso, a gente só é completo quando olha para a sombra e para a luz. Só que a gente entra nesses espaços de cobrança, de perfeição, de comparação. E não é a gente sair dizendo, eu tô sentindo isso, eu tô assim. Não, gente, é incluir para nós, é reconhecer para nós. Não precisa falar para os outros, é nos reconhecer, é nos conhecer. E por isso o espaço terapêutico, para que seja um lugar seguro. O que é um lugar seguro? Um lugar sem julgamento, um lugar que vai te acolher, um lugar que vai te trazer nortes, vai te trazer luz, vai te mostrar luz em que sentido, de que forma tu pode sentir isso, de forma que seja contribuição para a tua vida e que isso conduza as tuas decisões e as tuas escolhas. Então, a quarta questão que eu trouxe aqui para vocês é exatamente isso. Você precisa sentir para curar.
E sentir inclui seu corpo. A gente sente através do corpo. E às vezes a gente não se permite nem sentir alegria. Às vezes porque não teve esse movimento de alegria dentro da nossa família. Teve um sistema que teve muita dor, que teve muito sofrimento, que conquistou tudo com muito sacrifício. Se a gente tem a alegria, se a gente conquista as coisas com leveza, nós nos sentimos culpados e nós destruímos isso. O que eu estou falando sobre conquistar com alegria e leveza? O que eu trago aqui, a gente pode trabalhar 16 horas por dia e ser leve. E a gente pode trabalhar 4 horas por dia e ser sacrificante. Então, a gente tem muito vinculado a ideia de trabalho com sacrifício. E a gente já vai, às vezes, para o trabalho, que saco, amanhã é segunda-feira e é tudo de novo. Porque a gente está desconectado de nós, do que é verdadeiro para nós. E todo o trabalho ele é uma contribuição para todas as pessoas, seja para você ou seja para quem está recebendo o produto ou serviço do seu trabalho, sua contribuição. Mas talvez aquele trabalho que você está vivenciando não é aquilo, não é o teu propósito, não é onde tu gostaria de estar, não é onde expande a tua alma, tu tem habilidades e contribuições que vão muito além daquilo ali e tu não tá te permitindo. Só que a gente não vai ter prazer no trabalho se não tiver prazer com nós. Se a gente não tiver esse prazer de viver, e daí a gente vai achar que é culpa do trabalho, e troca, e troca, e troca, e troca, e não resolve, porque a questão é com nós. Pessoal, tá trazendo clareza aí desse processo de transformação interior? Então, esse processo de transformação interior é realmente isso, gente, olhar para dentro de nós, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, deixar existir tudo isso, deixar existir a nossa dor e a nossa alegria. Nós aprendermos como a gente pode usar isso e transformar em força. A nossa dor, quando ela é incluída, quando ela é vista, ela se transforma em força na nossa vida. A raiva, ela é uma energia extremamente potente. Tem gente que usa ela para criar dinheiro. Por quê? Porque pega toda aquela força, toda aquela energia e foca em baixar a cabeça e trabalhar. É saudável? Vai ficar doente em algum momento. Porque tá direcionando e não tá olhando para isso. Mas ela é uma energia potente. Então, quando eu aprendo a olhar para isso, reconhecer, acolher, e às vezes a gente precisa da pausa também, a gente precisa do descanso. A ação também tem a espera. A espera também é uma ação. Eu vou lá, eu crio um projeto. Eu lanço esse projeto. Eu plantei uma semente, mas ele tem um tempo que eu vou ter que colocar água nele, me faltou a palavra. Eu vou ter que cuidar, eu vou ter que limpar esse terreno, eu vou ter que perceber se ele precisa de um fertilizante. Eu vou trabalhando no meu projeto, até que ele floresça, ele frutifique e ele traga os resultados. Quem quer resultado para ontem é a nossa criança. Quando a gente está no espaço do nosso feminino ferido, que a gente está muito na força do masculino, do fazer, competindo, e nesse espaço de fazer, a gente não tem esse movimento da espera. E é onde muitas vezes a gente se decepciona, porque a gente está muito no mental, e as possibilidades estão passando na nossa volta. E a gente não tá vendo as possibilidades, porque a gente não se permite dar essa respirada, sentir, olhar que às vezes a gente realmente precisa de um descanso. Pequenas pausas durante o dia já fazem uma mudança enorme. Aquela ida no banheiro que a gente não vai,
e fica segurando para não perder tempo. Aquela água que a gente não para colocar na garrafinha para não perder tempo. Pequenos movimentos, pequenas pausas, movimentos de autocuidado, 5 minutos de meditação, 5 minutinhos que você faça em algum momento do dia, já vão fazer uma diferença incrível, porque vai conectando com esse feminino, com esse sentir, que é essa energia que vem através de mãe. Esses dias eu estava com muita raiva e descarreguei fazendo limpeza. Nem sentia, não cansava, só limpava, até que amenizou. Exatamente! O que tu fez? Tu permitiu para o teu corpo colocar para fora essa energia. Tu direcionou essa energia, tu deu a permissão. E para vocês verem o quanto a gente sabe o que é preciso. Se a gente se permite se escutar, a gente sabe o que é preciso. Porque a Janaína, gratidão Janaína, o que a Janaína está dizendo? Ela escutou esse movimento, ela escutou esse feminino dela que disse, vai e limpa. E limpou e liberou essa energia. Às vezes a gente libera numa caminhada. Ok, reconheço, essa energia está aqui. O que eu faço com ela? De onde é que ela veio? Eu tenho que tirá-la do corpo, de algum jeito. Porque senão ela vai ficar aprisionada no corpo, vai chegar uma hora que eu vou explodir com alguém. Isso vai virar uma doença ao longo do tempo. Toda vez que eu aprisiono, vai chegar um momento que isso pode virar uma doença no meu corpo. Porque o corpo ele vai comunicando, ele vai dando sinais sutis. Vai chegar uma hora que ele vai gritar por socorro. E às vezes é tão profunda essa questão de a gente não se permitir parar, que a gente acaba adoecendo e tendo questões que fazem a gente parar. Alguém já deve ter vivenciado isso. É simplesmente tu tem alguma coisa que tu não consegue fazer nada, tu não consegue fazer nada em casa, não consegue, tem alguma doença que simplesmente te para, que é o teu corpo dizendo, por favor, eu preciso de uma pausa. E não é só o teu corpo, é a tua mente, é o teu emocional. Olha para mim. É tu mesmo dizendo para ti, olha para mim. Então, a quinta questão. Você só irá se transformar se viver o processo, a jornada. Tem uma frase conhecida aí que diz... Vamos lá. Eu não anotei, agora esqueci. Só vive o resultado quem suporta o processo? Alguma coisa assim, se alguém lembrar aí, me ajuda, por favor. Não gosto da palavra suporta, vou dizer para vocês. Porque suporta parece que é pesado. Eu tenho que suportar o processo para chegar onde eu quero. Não, é pesado isso. Como seria viver o processo? Viver a jornada? Viver a tristeza, viver a alegria, viver a raiva, viver o amor, viver a completude, a plenitude, permitir que os sentimentos existam, permitir olhar para isso. Em que momento a minha mente fica dizendo para mim, tu não é capaz, tu não vai conseguir, não vai lá. Não vai lá falar essas bobagens para as pessoas, não vai lá dizer isso, tu não sabe o que tu tá falando. Então, que momento que a minha mente diz isso? É quando eu tô num projeto novo, alguma coisa que vai me trazer prosperidade, alguma coisa que vai me trazer novos clientes. Aí eu faço isso, eu tô me sabotando. Por que eu tô me sabotando? Aí eu começo a ir puxando essa linha, e puxando, até eu chegar nessa causa.
E daí quando eu chego na causa, é que a gente fala de colocar luz na sombra. A Jennifer nos ajudou aqui. Só vive o propósito quem suporta o processo. E se não fosse sobre suportar, sobre viver o processo? O que vocês acham aí? Vocês topam de anotar essa frase, transformar ela? Só vive o propósito quem vive o processo. Só vive o propósito quem aproveita o processo. Só vive o propósito quem se permite o processo. Então fica muito mais leve. Comece a observar as falas de vocês. Aí vocês vão ver onde tem bloqueios. Aí vocês vão ver onde tem forças. Comecem quem desfruta o processo. Show, Aline! Só vive o propósito quem desfruta o processo. Vamos começar a repetir essa frase para nós? Quando estiver bem desafiador aí. Ou quando estiver bem bacana também. Só vive o propósito quem desfruta o processo. Porque pode ser desfrutado. Só que a gente tem que se dar a permissão. Se dá a permissão que às vezes eu me dou aqui. De passar um dia inteiro chorando. Ai, tu precisa chorar. Sim, porque eu ainda tenho dores para serem vistas. Eu ainda tenho um sentir que eu não permiti. Eu vou fazer 43 anos, eu comecei o meu processo com 39. Tem pelo menos 39 anos aí de coisa que eu não olhei, que eu não permiti existir. E isso vai ser até o fim da vida. E tá tudo bem. Antes eu queria fugir disso. Eu tava presa na minha criança, eu queria sair correndo, eu não queria sentir, eu não quero mais vivenciar dor. Quem não quer viver dor é a nossa criança. O nosso adulto, ele sabe que ele dá conta. Quando a gente tá no adulto, a gente sabe que a gente vai dar conta. A gente tem força para isso. Mas a gente precisa olhar lá para trás, às vezes. E também a gente precisa olhar lá para frente. Presente aqui. É doido o negócio, né? Como é que dizem? O bagulho é doido. É. Mas é gostoso. É um processo gostoso. O processo é puro aprendizado, é a cura. Isso mesmo, Janaína. O processo é a nossa cura. E curar não é deixar de existir, é ser acolhido e ressignificado. É dar um bom lugar para isso dentro de nós. Essa história, ela faz parte, ela nos trouxe até aqui. A gente está vivo, está respirando. O que a gente faz com essa informação? Então, espero ter conseguido trazer aí para vocês um pouco do que é esse processo de transformação interior. Então, não é uma fórmula pronta, não existe um único caminho, é experimentar. Uma coisa bem importante, o adulto corre riscos. Correr riscos é diferente de ser impulsivo. O que significa isso? A nossa criança ela não quer correr risco. Ela não quer se arriscar, ela não quer tentar, ela quer ficar onde é seguro. Quando eu tô presa nas minhas feridas, eu quero ficar onde é seguro. Mas o meu adulto, ele corre riscos, porque ele sabe que ele dá conta. Que não importa o resultado, ele vai dar conta. Porque ele vai olhar com, primeira coisa que eu falei aqui, responsabilidade para as escolhas dele. E daí ele vai ver, ok, criou mais para mim, show. O que eu faço daqui para frente? Para criar ainda mais. Bah, isso não criou um resultado bacana para mim. O que eu faço daqui para frente para criar coisas diferentes? O adulto dá conta, então ele corre riscos. Só que o adulto, ele corre riscos de que forma? Consciente. O impulsivo é quando a gente está preso na nossa ferida, na nossa criança. Trouxe clareza aí para vocês. Então, vou trazer para dentro da transformação interior. O que significa isso?
Muitas vezes, o que a gente quer? Uma fórmula pronta. A gente quer comprar aquele curso que ele vai resolver a nossa vida. A gente quer ter a certeza, a garantia. Viver não tem garantia, não tem certeza. Não tem, eu vou escolher esse caminho e o resultado é garantido que vai chegar no tal lugar. Não. Cada escolha, cada nova escolha que a gente faz, cada mudança que a gente faz, abre um campo de possibilidades na nossa vida. E isso é viver. Isso é viver no adulto. É tomar decisões. É se posicionar no seu lugar. É dizer, eu vou fazer o meu processo de transformação, porque eu dou conta. Eu vou encontrar a pessoa que vai me auxiliar, a pessoa com quem eu me conecto. E eu dou conta disso aqui. E quando tiver pesado, quando tiver desafiador, eu vou pedir apoio, eu vou pedir suporte, eu vou pedir auxílio. Isso é a gente estar no adulto potente. E quando a gente está na criança, a gente não vivencia o processo. A gente não vai desfrutar do processo quando a gente estiver na criança. Porque a gente ainda vai estar esperando que algo lá fora venha resolver para nós. A gente ainda vai esperar a fórmula pronta, a gente ainda vai esperar a garantia, a gente vai ficar na zona de conforto. Mas a zona de conforto é ilusão, ela não existe. A vida é movimento constante, a vida é abundância, a vida é prosperidade, a vida é movimento. E se a gente não se movimentar, ela vai movimentar nós. Porque faz parte do processo da vida. A gente pulsa a vida para gerar a vida. E gerar a vida não é só ter filhos. O que eu tô fazendo aqui com vocês é gerar vida. É pegar o conhecimento, é pegar esse respirar, essa criatividade, esse conhecimento e levar adiante para a vida de outras pessoas. Quando tu tá lá no teu trabalho produzindo um serviço, um produto, tu tá gerando algo para a vida de alguém. Não importa o que seja, todos nós somos uma grande contribuição. Mas esse gerar é realmente o que expande a tua alma? Que às vezes a gente pode ir muito, muito, muito além, a gente tá ali procrastinando, se sabotando, e tem alguém lá fora só esperando para receber das nossas habilidades, do presente que nós somos. Todos nós somos um presente, todos nós temos força, todos nós temos potência. Então é cada vez mais a gente pegar esse movimento de quando a gente está no nosso adulto e dizer, eu escolho o meu processo, eu escolho a minha transformação e eu vou fazer aquilo que se requer. E nós nascemos para isso, para ser abundante, para ser próspero, para ser feliz, para amar, para ser amado. Não para o inverso disso. Quando a gente estiver vivendo o inverso disso, tem algo que foi interrompido aí no processo, tem feridas conduzindo a nossa vida. E é olhar e dar um bom lugar para isso. Então essa transformação interior é realmente esse processo, essa jornada de se conhecer, de olhar, de acolher, de dar um novo sentido, de fazer novas escolhas, de permitir a mudança aqui dentro. Não é esperar lá fora, é mudar aqui dentro. E aí a gente tem mudanças reais na nossa vida. Não é em 1 minuto, não é em 5, não é em 10. Pode ser em uma semana, pode ser em um dia, pode ser em um mês, pode ser em um ano, pode ser em 10 anos. Depende do que a gente está trabalhando, depende da nossa resistência, depende do quanto a gente está dedicando para isso, quanto tempo, quanto recurso a gente está dedicando para olhar para nós.
E a gente pode olhar para nós enquanto está trabalhando, porque a vida ela está acontecendo 24 horas por dia. Ela está presente com nós. Eu não olho para mim só quando eu estou lá dentro da sessão de terapia. Não, é enquanto a vida está acontecendo, enquanto eu estou no meu trabalho, enquanto eu estou no meu relacionamento. A vida está acontecendo 24 horas por dia. O meu inconsciente ele está trabalhando enquanto eu durmo. Por que a gente dá comandos mentais? Por que a gente faz reprogramação mental antes de dormir? O que tu quer transformar na tua vida? Começa a dar comandos antes de dormir para tua mente. Existem formas de fazer isso. Mas começa a ir dormir com uma meditação, dando esses comandos que tu deseja. E a tua mente, o teu inconsciente, ele está trabalhando durante o teu sono. Nosso corpo, ele trabalha 24 horas por dia, ele não para. Então, dá esse comando para ela continuar fazendo essa mudança. E isso muda completamente. Então, trouxe um pouquinho aí da minha transformação, um pouquinho das ferramentas que eu tenho para auxiliar vocês. Convido quem realmente deseja começar 2024 com essa mudança, quem quer olhar para as suas questões, tá o pacote aí para vocês. São 4 sessões individuais online, dura de 1 hora e meia, para a gente olhar para essas questões bem profundas. Só sai sem transformação se quiser. Então, tem também um atendimento de sistema arcturiano dentro do pacote. Então, para trazer essa elevação da frequência vibracional, essa harmonização de feminino e masculino, trabalhar no nosso DNA, porque a gente traz informações no nosso DNA, nas nossas células, da nossa ancestralidade. Então, para que a gente possa trabalhar tudo isso e para que a gente possa criar uma realidade diferente. Todos nós somos capazes de fazer isso, todos nós temos força, temos potência para isso. É se permitir viver realmente esse processo de transformação. Então, voltamos aí, pretendo voltar. Eu tinha dado uma parada nas lives, precisava um tempinho aí também para fazer esse processo de mudança. Vocês vão acompanhando aí, vocês vão vendo que tem mudança, toda hora eu tô trazendo uma novidade, tô trazendo um movimento, alguma coisa para auxiliar ainda mais nesse processo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar, quiser perguntar, fica à vontade, eu sou bem aberta para trazer essas questões de, Lília, me ajuda aí, não sei por onde começar, e para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Compartilhem, eu vou deixar salva lá no YouTube, depois eu vou colocar ali nos stories o link, que às vezes as pessoas preferem assistir por lá também, porque facilita, então vou deixar esse acesso para vocês. Assistam de novo, percebam, porque todo o conteúdo que a gente lê ou assiste novamente, às vezes vem uma nova consciência, e espero estar trazendo a contribuição aí e poder auxiliar até para quem daqui a pouco ainda tem um medo, ainda tem uma dúvida de ir. Vai, porque é libertador, é transformador, vocês dão conta, mas não vão sozinho, vão com auxílio, busquem ajuda. Tudo aquilo que a gente investe em nós de recurso, de tempo, é retorno garantido, porque somos nós que estamos criando nossa realidade. Então, toda transformação gerada em nós vai gerar transformação na nossa vida, vai gerar transformação na nossa realidade, vai transformar as nossas relações, vai transformar todas as áreas da nossa vida. Então, se permitam viver isso, se permitam ser essa força, essa potência que vocês são, certo? Gratidão a todos que participaram, que acompanharam, a todos aqueles que vão vir depois assistir, compartilhar com outras pessoas que podem receber esse auxílio. Gratidão, Aline é uma parceirona aí também. E
seguimos nesse ano, mudança, novidade, transformação. E para quem deseja realmente esse processo, cola aí que tem conteúdo, live, escrito, vídeo, do jeito que vocês sentem e têm maior facilidade aí de tomar e receber. Gratidão e uma excelente semana para vocês.